E aí pessoal, tudo bem? Boa noite aí, como é que vocês estão? Dando aquela arrumadinha básica aqui no enfoque do vídeo, certo? Para falar um pouquinho aí, continuando a falar de sociologia, falar um pouquinho aí do Durkheim, sociólogo francês, um dos pilares aí da sociologia, que viveu entre 1858 e 1917. Então, o Durkheim, então a gente não pode esquecer que ele estava inserido naquele contexto, né, cheio de transformações que marcavam aí, principalmente a segunda, que marcaram principalmente a segunda metade do século XIX. Então, um contexto cheio de transformações, onde vários países, né, várias regiões do mundo estavam passando pelo que a gente chama de segunda revolução industrial. As cidades estavam ganhando destaque, proeminência. E aí o objetivo aí era dos teóricos, né, era explicar aquele contexto, né, o contexto então de desenvolvimento da indústria e dessas cidades. E o Durkheim, francês, né, a França, ela também está passando por esse desenvolvimento. Ele foi professor da Sorbonne, que é uma das principais universidades francesas ainda hoje. Ele buscava então entender o método, né? Ele ajudou na construção de um método para entender a sociedade, tá? Pessoal, o Durkheim, ele acabou sendo aí um dos sociólogos, um dos teóricos. Depois eu vou falar do Karl Marx e do Max Weber. Mas o Durkheim ele foi um dos principais teóricos aí desse tripé, e ele foi bastante influenciado pelo Augusto Comte. Tá? Augusto Comte, se você quiser saber um pouquinho dele, tem um vídeo aí, tá na playlist, vai lá e procura um pouquinho sobre o Augusto Comte, tá? E da mesma forma aí que o Augusto Comte, o Durkheim, ele via a vida social, né, a vida humana e a sociedade, ele acreditava que a vida social ela deveria ser estudada como o mundo natural. Lembrando que o Comte ele partia das teorias da biologia, da física para entender a sociedade. Então ele pegava muito do método dessas ciências, que estavam em voga, principalmente a biologia, para entender aquela sociedade. E um dos elementos, um dos conceitos que o Durkheim ele elabora é o contexto de fato social. O que é o fato social? O fato social ou os fatos sociais são representações, são expressões da vida social, aspectos da vida social. E esses fatos sociais que são externos ao indivíduo, eles têm propriamente o poder de coerção, de moldar esse indivíduo. Tá? Então, o fato social são elementos externos, aspectos sociais externos ao indivíduo, que nascem de acordo com o Durkheim sem ter interferência do indivíduo, mas que têm a função de modelar os indivíduos naquela sociedade em que ele vive. Então, esse é o fato social, os fatos sociais, que se expressam através das leis, através de textos religiosos, através de regras de conduta. Então, é justamente isso que ele busca entender, os fatos sociais, tá? E como que esses instrumentos externos intervêm no indivíduo. Por exemplo, a família. A instituição família. Como que a instituição família intervém no indivíduo? Por exemplo, uma igreja. Como que a igreja ela molda o indivíduo para aquela sociedade em que ele estava vivendo, que era a segunda metade aí do século XIX aí para frente, tá? Bom, então a gente vai entender aí, isso vai diferenciar o Durkheim do Marx, por exemplo, e até mesmo do Max Weber, que o Durkheim ele trabalha com a ideia de consenso da sociedade. Então o que é consenso? É harmonia, é não disputas, é não conflito. Tá? Então, para ele valoriza a harmonia. Para ele, uma sociedade, uma boa sociedade, uma sociedade que progride, uma sociedade com futuro, é aquela sociedade que caminha harmoniosamente. Certo? É uma sociedade que, de acordo com ele,
ele desenvolveu um conceito para entender essa harmonia, essa coisa que une, essa coisa que impede o caos, que é o conceito de solidariedade. Para o Durkheim, ele desenvolveu esse conceito aí de solidariedade, né, na obra A Divisão do Trabalho Social, no qual ele estabelece dois tipos de solidariedade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então o que é a solidariedade? É uma ideia que ele criou que faz com que as sociedades se estabeleçam unidas, permaneçam unidas, coesas, sem conflitos, sem disputas. Dois tipos, ele falou, como eu estava falando, mecânica e orgânica. A mecânica é aquela na qual as pessoas compartilham das mesmas ideias, acreditam, de certa forma, nas mesmas coisas. Pensa numa cidade do interior, sei lá, de São Paulo, por exemplo. As pessoas, mais ou menos, eu estou forçando um pouco a barra, eu sei disso, mas são sociedades menos complexas, eu quero falar. Diferente, por exemplo, do que acontece aqui em São Paulo. Em Osasco, por exemplo, são sociedades mais complexas. Tá? Existe uma maior divisão do trabalho. Tá bom? Então, sociedades menos complexas, existe a solidariedade orgânica que mantém a sociedade unida, tá? Através da similaridade de crenças dessas pessoas. A solidariedade orgânica, eu falei da mecânica, tá? Mais simples, as pessoas têm as mesmas crenças. A solidariedade orgânica são sociedades mais complexas, é aplicada para sociedades mais complexas, onde o que mantém a sociedade unida, coesa, é justamente a dependência que as pessoas têm uma das outras, certo? Então a dependência. E essa dependência ela acontece justamente por conta da divisão do trabalho. Então, aquela coisa, né? A pessoa está doente, ela não vai procurar um pedreiro, ela não vai procurar um pipoqueiro, ela vai procurar um médico para se tratar e tentar se curar. Então é a dependência que mantém aí as sociedades unidas, né? Sociedades então mais complexas. Outra coisa interessante, tá? É que ele criou um conceito, uma ideia, para tratar também desse contexto aí de transformações, quando as mudanças são tão intensas que elas acabam embaralhando os valores culturais de uma sociedade, né, ou até mesmo fazendo com que as pessoas não entendam, né, os novos valores que estão surgindo. Tá? Então, quando acontece esse processo onde os valores da sociedade se embaralham, o Durkheim fala que as pessoas estão vivendo em estado de anomia. É propício para que haja anomia. O que seria a anomia? A anomia é a falta de sentido, é o medo, é o desespero que as pessoas têm frente a essas transformações sociais e que, por conta disso, não sabem encarar exatamente o que está acontecendo. Certo? Então é justamente essa ideia. Entendeu o que é anomia? Anomia é essa ideia, então, esse conceito que ele estabelece para explicar aí por exemplo, depois eu vou falar num vídeo específico sobre o suicídio de algumas pessoas. Ele explica o porquê. Porque as pessoas muitas vezes se sentem fora, né? Desenraizadas, não pertencentes a grupos sociais. Tá? Então essa é a ideia bacana aí que ele desenvolve, esse conceito aí de anomia. Tá? Pessoal, essa abordagem que o Durkheim ele usa para desenvolver a teoria dele, a gente chama de abordagem funcionalista. Essa abordagem funcionalista, ela não está mais em uso, certo? Ela já não faz muito sentido a gente usar, eu vou explicar o porquê. Ela permaneceu em uso durante as décadas de 40, 50 e 60 do século 20, mas hoje ela não está mais em uso, eu vou explicar já já porquê. E o funcionalismo, ele faz uma análise das mudanças institucionais, das funções institucionais e como que essas funções se desenvolvem numa determinada sociedade. Então, por que o funcionalismo ele não está mais em uso, de certa forma? Porque o funcionalismo ele tende a explicar o consenso, ele não tende para o conflito. A gente vai ver que as sociedades, conforme foram passando o tempo e de acordo com o contexto, elas foram sendo marcadas pelos conflitos também. Só que o funcionalismo, de certa forma, ele não
explica esses conflitos, ele não dá base para explicação disso. Outra coisa que o funcionalismo é criticado, como o Durkheim ele parte do coletivo para analisar o indivíduo, ele fala que as críticas que recaem sobre o funcionalismo, essa abordagem funcionalista, é justamente de não dar mão, de não dar base para analisar a criatividade individual, certo? Das pessoas, que em outras vertentes da sociologia é extremamente importante. Outra coisa, a crítica recai no sentido de que, por exemplo, algumas instituições da sociedade, elas teriam uma necessidade determinada. Por exemplo, o sistema educacional, uma sociedade sendo analisada através do funcionalismo, teria a função de educar jovens para o mercado de trabalho. E a questão que está será que a educação, nesse sentido, ela serve somente para o mercado de trabalho? Ou será que as pessoas que buscam um sistema educacional não querem outras coisas além do mercado de trabalho? Então a educação também não serviria para outras coisas além do mercado de trabalho? E a teoria do Durkheim, ela cria uma necessidade, uma função para uma determinada instituição, por exemplo. Outra coisa é justamente não explicar o processo histórico. Então, o funcionalismo é como se tirasse uma fotografia para analisar aquele determinado momento. Ele não explica o que levou aquela determinada, por exemplo, aquela instituição escolar, por exemplo, a virar uma instituição que quer alunos aptos para o mercado. O que aconteceu para chegar nesse ponto? Não, ele analisa a partir daquele ponto que a instituição, a escola, estou dando exemplo, tá? Ela serve para criar pessoas, formar pessoas para o mercado de trabalho, só isso. Entendeu? Então são algumas críticas, tá? que fazem com que a teoria funcionalista ela já não esteja mais em uso. Tá? No entanto, apesar da teoria funcionalista não estar mais em uso hoje em dia, existem alguns resquícios e que, de certa forma, são entendidos como resquícios positivos dessa teoria. Por exemplo, a ideia da função, né? O próprio nome diz, da função de certos indivíduos, de certos grupos, de certas instituições sociais na sociedade. É inegável que esses grupos, que alguns indivíduos, alguns grupos de indivíduos, né, tenham uma determinada função na sociedade. E o funcionalismo, ele ajudou a construir um método na abordagem sociológica, né? Ou seja, ele enfatizou que os temas centrais, os principais temas da sociologia, eles deveriam ser destacados e tratados através de uma perspectiva sociológica. Então isso é o método, né? O próprio método da sociologia de enfatizar temas, pegar temas na sociedade e observar esses temas através de um método sociológico. O problema que existe é que a sociedade mudou. Então os problemas lá do século XIX já não são os mesmos do século XXI. Então essa teoria acabou perdendo espaço nesse sentido também. E outra coisa, como eu estava falando aí, essa teoria do funcionalismo, tá, ela ganhou algumas modificações, mas ela perdurou durante os anos 40, né, a segunda metade dos anos 40, aí, por volta de 45, aí a segunda metade de 40, 50 e 60. Por quê? Pós-Segunda Guerra Mundial, e existia, olha só, o funcionalismo é uma teoria do consenso, uma teoria da harmonia das sociedades. Tá? Então o que estava acontecendo aí? O que aconteceu no pós-Segunda Guerra? Pós-Segunda Guerra, a Europa estava destruída e, obviamente, era necessário encontrar fluência, ou melhor, uma harmonia, uma reconstrução, era necessário uma reconstrução da Europa. E a divergência do pensamento naquele momento acabaria dificultando essa reconstrução da Europa. Então, o que aconteceu? Nesse contexto aí dos anos 40, 50 e 60, houve uma fluência do consenso político, justamente para olhar as sociedades europeias de uma forma aí um pouco mais centrada na reconstrução. Então não podia ter muitas divergências entre os pensamentos aí. O que aconteceu? A partir dos anos 60 e 70, tá, vai explodir, vai aumentar os movimentos sociais. Então eu vou dar o exemplo, por exemplo, dos movimentos contra as armas nucleares, dos protestos contra a guerra do Vietnã, tá, os movimentos de estudantes na Europa e nos Estados Unidos. Então o que aconteceu?
a sociologia ela teve que se readaptar para explicar esse contexto novo que estava surgindo, principalmente aí nos anos 60, e que foram ganhando corpo a partir dos anos 60. Tá? Então, é nesse sentido que o funcionalismo, que é a teoria do Durkheim, que foi adaptada aí ao longo do século XX, ela foi sendo deixada de lado. E hoje, as teorias funcionalistas, aí, que entendem a sociedade, elas estão praticamente fora de uso. Por quê? Porque os temas atuais da sociologia são bastante variados e extremamente complexos. Globalização, multiculturalismo, degradação ambiental, teorias de gênero, certo? Então é nesse sentido que o funcionalismo hoje, uma tentativa de explicar a sociedade elaborada lá pelo Durkheim e por outros que vieram depois, hoje não faz mais sentido falar. Tá bom, pessoal? Obrigado. Deu quanto aí? Deu 16 minutos de vídeo. Espero que esse vídeo seja de bom uso aí para vocês, tá? Apreciem o vídeo, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Um grande abraço, muito obrigado. Nos vemos, ou melhor, vocês me veem no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Valeu!